Olá, alunos e alunos do 5º ano da Rede Municipal de Teresina, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Anderson e hoje vamos estudar aí mais uma aula de matemática, tá certo? E aí, tá todo mundo bem, todo mundo tranquilo? Já tá todo mundo preparado aí para a nossa aula de hoje? Espero que sim. Então, hoje a gente vai ainda voltar a estudar, né, sobre a área de figuras planas, tá bom? Então a gente vai retomar algumas coisas, vamos inserir outras coisas para vocês, tá bom? Então fiquem ligadinhos aí para mais uma aula aí, né, de figuras planas de área, tá bom? Então já fica atento aí, já vamos aí prestar atenção para poder pegarmos aí o nosso material de hoje. Nosso material de hoje é o caderno, o lápis e a borracha, tá bom? Como eu falei para vocês, se tiverem em casa também, o papel milimetrado, né, no caso, né, que a gente já viu na aula passada que ele é muito importante, né, que é a nossa malha quadriculada, que vem no papel milimetrado. Se vocês tiverem em casa, já é bom pegar, que ajuda muito para a gente construir as figuras, tá bom? Então, nossa aula de hoje será o quê? Calcular a área de figuras planas utilizando unidades de medidas padronizadas e não padronizadas, tá bom? A gente sabe, né, que em medidas, a gente tem unidade de medidas padrão e não padrão. Padronizadas são aquelas lá que foi convencionada por todo mundo, que eles foram, em todo lugar do mundo é a unidade igual, né, que a gente utiliza. E as não padronizadas são unidades que a gente utiliza, né, aí convencionalmente para poder ajudar. Só que pode ser o quê? Pode ser uma medida aqui e outra medida que não seja, que seja diferente em outro lugar. Então ela não tem um padrão específico em todo lugar, não. Ela pode ser que seja maior em algum lugar, menor em outro. Então nós temos as medidas padronizadas e não padronizadas, que a gente já viu aí em outras aulas que a gente já estudou, tá bom? Então, para começar, como eu já só revisar para vocês, né, as áreas, né, das figuras planas só são encontradas quando a gente vai saber o que é um polígono, como eu falei para vocês, que são figuras planas fechadas, formadas por lados, que por sua vez são segmentos de retas e não se cruzam em nenhum ponto. Então, quando temos aí essas figuras que são segmentos de reta, que são retas, que não se cruzam em nenhum ponto e são fechadas, nós vamos ter um polígono e nós vamos ter aí, né, as figuras planas necessárias para a gente poder aí encontrar as áreas delas, tá bom? Então, no caso aqui, né, como eu já mostrei para vocês nas outras aulas, nós temos uma figura aqui, que ela é formada por retas, só que ela não é fechada, né? Então, ela não é um polígono, e temos a figura que é um polígono aí, que ela é todas as partes retas, né, não se cruzam e é fechada, tá? Temos aqui as figuras planas, né, no caso. Figuras que possuem duas dimensões, largura e altura, que são as figuras que a gente vai utilizar aí para nós encontrarmos a área. Então, a área, ela é formada pela largura e pela altura das figuras, né, que são fechadas, tá? E aí a gente vai descobrir a parte interna delas, tá bom? A malha quadriculada, né, nos ajuda muito a encontrar essa parte interna, para nos dar valores, né? Ela nos ajuda muito nessa parte, que é o quê? Que é um recurso de trabalho, que a função é ajudar o aluno na observação das formas geométricas e nos desenhos que ela fará a partir das propriedades da figura que ele observou, montou no geoplano, né? Montou lá na base da malha quadriculada, né? No caso, que é essa base aqui. Só que a malha quadriculada, muitas vezes, ela tem tamanhos diferentes, né, dos quadradinhos. Então, ela é uma medida não padronizada em relação a algumas partes. Ela tem um padrão, que ela tem uma medida, né, e tal. Muitas vezes, essa medida é maior ou menor, vai depender aí da malha, porque ela pode ser colocada em milímetros ou em centímetros, muitas vezes, tá bom? Então, muda um pouco, mas ela veio para ajudar muito e sempre eles dão a medida no cantinho, tá? No cantinho da figura, por exemplo, eles dão aqui, ó, dizendo que essa parte aqui, no caso, vamos supor, que seja centímetros ao quadrado. Por que centímetros ao quadrado? Já vou explicar para vocês adiantar um pouco. A forma de medir, né, uma área, ela dá
a medida, né, a medição, né, no caso que a gente já viu, quilômetro, centímetro, metro, só que ao quadrado. Por quê? Porque a figura é fechada em dois sentidos, tá? Então, ela vai ter dois lados. No caso, então, quando a gente vai medir o quadrado, né, no caso aqui, ó, ele tem dois lados. Ele tem o de cima e o de baixo, e o da esquerda e o da direita, certo? E quando a gente vai medir uma figura, a gente só mede, né, quando a gente vai medir uma reta, no caso, só é, né, um lado, só mede aquele pedaço. E aqui não, quando a gente vai ter a área, a gente vai ter, né, essa parte do quadrado, né, de ter dois lados, de ter duas faces aí, para a gente poder medir, tá bom? Então, a gente faz as figuras, a gente vê a medição delas para poder fazer, né? Como a gente viu na aula anterior, a gente mediu em unidades, né? A gente foi contando os quadradinhos que tinha na nossa malha quadriculada, né? Mas aí nós também temos a medição em centímetros, em metros, quilômetros, que é a medição padrão, que é a medição padronizada, que a gente vai ver aqui também ao decorrer da nossa aula, tá? Então, temos a medição padronizada, né, e a medição não padrão, que é como se fosse aquelas nossas unidades que a gente estava medindo, tá bom? Então, como eu falei para vocês, a área é a medida da superfície. A gente tem uma superfície, né, no caso, que está na figura aqui, e tudo que tem dentro dela, né, é a nossa medição, tá? Aí nós podemos medir não padrão, né, no caso, que a gente não sabe o valor, né, com as unidades, que eu já falei para vocês, e podemos medir ela padrão, né, quando a gente vai pegar, né, e utilizar, né, de uma regrinha, a gente utilizar também da parte de valor dos lados, não é isso? Então, por exemplo, para a gente fazer a unidade não padrão, não padronizada, é quando a gente mede só a unidade, que a gente vai medir aqui todos os quadradinhos e saber aí, né, quantos quadrados, né, em termos ela tem, né, no caso as unidades que a gente falou para vocês, para poder a gente calcular. No caso aqui, ó, essa figura teria o quê? Uma unidade não padrão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, teria aí 24 unidades esta figura, tá? Então, essa figura ia ter 24 unidades, tá? Que seria o quê? 24, né, quadradinhos, que não é a unidade padrão, que pode esses quadrados, eles são iguais, beleza, são todos iguais. Só que eles podem ter medições diferentes quando você for colocar aí, né, na sua malha quadriculada, que sua malha quadriculada pode ser em milímetros ao quadrado ou centímetros ao quadrado, então vai mudar aí o tamanho, então não vai ter a mesma medição contando nos quadradinhos, tá? Então por isso que se chama não padronizado, tá bom? Então as medidas padronizadas de área, né? A gente tem aqui, ó, pelo SI, que é o Sistema Internacional de Medidas, que se vocês se lembrarem, é aquele sistema lá que a gente faz para medir, né, que foi o sistema internacional, que foi aquelas pessoas que se reuniram, tá, de todo mundo, para padronizar, né, e termos medidas essenciais para poder colocar em todo mundo utilizar iguais, para poder aí a gente estar medindo corretamente, né, os produtos e ter um padrão aí para todo mundo em qualquer lugar já fazer, né? A unidade padrão usada para expressar a medida de área é o metro quadrado. Então, o metro quadrado é a unidade padrão para medir tudo. Por exemplo, quando a gente tem uma planta de uma casa ou um terreno, a gente vai lá e diz, ó, o meu terreno tem tantos metros quadrados de área. A minha casa é formada por tantos metros quadrados. O meu apartamento é formado por tantos metros quadrados. Então, esses metros quadrados é a medida total interna de dentro, né, da casa de vocês. É a área que é delimitada pelas paredes lá e tal, que é, por exemplo, o quarto de vocês. A delimitação dele é a parede. Então, tudo que está dentro ali é a medida. A gente mede em metros quadrados. 3 metros quadrados, 4, 5, 10 metros quadrados. É o que for, vai ser essa medida aí que vai ser medida. Mas também temos os centímetros quadrados, temos milímetros quadrados, que são utilizados para a gente poder desenhar essas figuras,
que a pessoa, se a gente for desenhar ela no método, não cabe nem no caderno, né? Então, com o auxílio da malha quadriculada, a gente faz, na maioria das vezes, com centímetros quadrados, tá bom? A área através da superfície é calculada através do produto entre o comprimento e a largura, né? No caso, comprimento e largura é a mesma coisa de ter a altura e o comprimento, porque, quer dizer, a largura e o comprimento, né? No caso, né? A altura e o comprimento, a altura e a largura, para a gente poder calcular, tá certo? Então, como calcular a área? Para calcular a área de figuras planas, como quadrados e retângulos, devemos calcular a altura multiplicada pelo comprimento. Então, eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui um quadrado, né, no caso. Aí nós vamos utilizar a malha quadriculada aqui como sendo 1 centímetro, tá? De lado. Então, nós vamos ter que calcular a altura vezes o comprimento, tá? Dessas figuras. Então, vamos lá. Para a gente poder saber quanto ela tem de altura, né? De baixo para cima, a gente vai ter que calcular aqui, ó, o lado desse quadradinho. No caso, ele tem 1, 2 e 3. Então, ele tem 3 centímetros de altura e ele tem também 3 centímetros de largura. Então, no caso, a gente vai pegar o quê? A gente vai pegar o 3, multiplicar pelo 3, não é isso? 3 vezes 3 vai dar quanto? Alguém sabe me dizer? Perfeito, 9, beleza. Então, 9 centímetros ao quadrado. Por quê? Por que 9 centímetros ao quadrado? Porque ele não é o total. Então, tem essa parte aqui que é 3 e essa parte aqui que é 3. Só que a gente vai contar agora os internos. Ele tem que ter 9 quadrados internos. Se ele tiver 9 quadrados internos, a resposta está correta, porque é a área da figura, é tudo que tem dentro. Então, bora lá. Ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, no caso aí, está certo. Ele tem 9 centímetros ao quadrado, então ele tem 9 centímetros quadrados de área, de dentro. Vocês estão vendo aí que ele tem 9 quadradinhos, né? Que corresponde aqui, né, ao quadrado, então ele tem 9 dentro, então está correto. Então, a gente pegando um lado versus, né, a altura versus a largura aí, no caso, a gente vai conseguir encontrar a área das nossas figuras, tá bom? Tranquilo? Deu para entender direitinho essa parte? Já dá para a gente poder começar a calcular aí direitinho? Dá, né? Então, a gente vai agora já para as nossas aí, para nossas questões, tá certo? Então, a primeira questão diz assim: dentre as figuras abaixo, qual a figura de maior área e de menor área? Para a gente descobrir, a gente vai ter que calcular elas. O que eu vou pedir para vocês? Eu quero que vocês calculem essas áreas, tá? A partir de 1 centímetro. Então, cada quadradinho desse vai valer 1 centímetro, tá? Então, eu quero que vocês façam umas contas agora para descobrir essas áreas, tá? Então, vocês podem contabilizar ele aí como 1 centímetro quadrado, né? O quadradinho todo, tá bom? Então, vou dar um tempinho para vocês aí, vocês vão observar e vão calcular e já já eu trago a resposta, tá bom? Vamos lá? E aí, pessoal, conseguiram fazer? Já todo mundo já conseguiu calcular aí as áreas, tá? Então, ó, quando tivermos quadrados e retângulos, nós vamos utilizar aquela fórmula lá que a gente fez, tá? Quando a gente não tiver um quadrado nem um retângulo, que é aquelas figuras que você já conhece, aquelas figuras planas, né, que você já conhece aí, a gente não vai utilizar, a gente vai utilizar a contabilização da figura. Como assim, ó?
Como a gente sabe que a malha quadriculada ela é um quadrado, ó, como vocês estão vendo aí, ó, é um quadrado. Se ela tem 1 centímetro aqui desse lado e ela tem 1 centímetro do outro, a gente vai calcular. Ó. 1 vezes 1 é o quê? É igual a 1, não é isso? Então, ela tem dentro 1 centímetro ao quadrado. Então, tudo que tem dentro é 1 centímetro ao quadrado. Então, agora vai ser bem mais fácil para a gente calcular as figuras aqui, né? Como aqui é um quadrado, a gente vai calcular por fora, tá? Para a gente ver aqui, ó. Então, bora lá. Se é um quadrado, né? Ele tem todos os lados iguais. Então, se a gente sabe um lado, a gente vai saber já o outro. Então, bora lá. Tem 1, 2 e 3. Então, ele tem 3 de lado e 1, 2 e 3 de largura. Então, a gente vai calcular aqui agora, ó. Vou só apagar aqui para a gente poder colocar organizadinho aqui, tá? O lado, a figura A agora, ela tem o quê? Ela tem 3 vezes 3 aí, né? Então, no caso, 3 vezes 3 ela vai ter o quê? Perfeito. Então, ela tem 9 centímetros ao quadrado de área, né? Então, ela tem 9 quadrados aí de área. Vamos lá, a figura B não dá para a gente calcular, né? Então, vamos lá. Se a gente sabe que 1 centímetro ao quadrado é 1 quadrado, então vamos lá. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, contabilizei aqui 6 centímetros ao quadrado de área dessa figura aí. Vamos lá agora para o outro. Também não é um quadrado, então vamos contabilizar aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, ele tem 9 centímetros quadrados aí também de área, não é isso? Vamos lá para D. A D aí é um quadrilátero, então dá para a gente poder saber. Então, eu tenho 1, 2, 3 do lado, 1, 2, 3 do outro. 3 vezes 3 a gente já sabe quanto é, que é o quê? Beleza, é 9. Então, a letra D ficou moleza, é 9 centímetros quadrados também. Agora, vamos lá para F. Como cada quadradinho é 1 aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, então ele tem, a F aqui tem 6 centímetros aí ao quadrado. E a E tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ela tem aí 8 centímetros ao quadrado. Então, bora lá. Se eu perguntei de área maior e de área menor, a área maior é quem tem 9. Então, os de área maior é... Vou botar aqui 1 para dizer que é primeiro lugar. Então, em primeiro lugar tá a letra A, a letra C e a letra D, né? E em último lugar, né, no caso, vai estar aqui, ó, que é o maior, né? Vamos botar o 2 para ser o menor. E em último aqui vai ter quem? Vou só marcar um X. Em último tá o B e tá o F, que também são 6 centímetros ao quadrado. Então, os maiores são A, né? Porque são iguais a C e D. E os menores aí são B e F, que estão aí, né, tendo a menor área. Tá bom? Então, aqui, ó, observe a figura na malha quadriculada e diga a sua área em quadradinho. Vocês estão vendo aí a medida, bem no cantinho da tela, vai ter a medida, né, que é 1 centímetro. Então, vocês vão me dizer aí qual é o valor aí dessa área para mim. Eu vou dar um tempo para vocês e já já eu trago a resposta, tá bom? Bora lá? E aí, já conseguiram responder? Todo mundo já conseguiu visualizar direitinho, né? Então, como é que a gente vai proceder aqui?
gente observou a figura, a gente sabe que tem 1 centímetro quadrado, né? Cada quadradinho vale de 1 centímetro quadrado, né? No caso, já expliquei para vocês. A gente multiplica, né, a largura vezes o comprimento, que vai dar a nossa área aí direitinho, né? Então, como a gente já tem aí essa fase aí, ficou bem fácil para a gente poder decidir, né? Porque a gente sabe que a área é tudo que tem dentro da figura. Então, agora a gente vai só contabilizar aí, né, os nossos quadradinhos para a gente saber. Cada um tem 1 centímetro mesmo, então vamos contabilizar aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Então, nós temos aí 24 centímetros ao quadrado de área. Eu falei para vocês, é ao quadrado, né? Por conta lá da nossa parte, que é ao quadrado, quando fala assim em área, não é isso? E nós temos 24 quadradinhos, que é, né, a área aí da nossa figura, tá bom? Deu para entender direitinho, tranquilo? Alguma dúvida? Tá saindo tudo direitinho? Tá dando para assimilar direitinho essa parte? Ah, então tudo certo. Então bora lá ir para a nossa próxima questão. Nós temos aí, ó, através da medida de 1 quadrado da malha quadriculada, né, que tem aí já, ó, já temos até no cantinho da tela já definido, né, defina a área de cada figura que está na malha abaixo, que é as figuras que estão aqui. Então, como todas as figuras são quadradas, nós vamos definir a área através do nosso cálculo lá matemático, multiplicando a largura versus comprimento, para a gente poder achar aí a nossa área. Vocês viram aí que cada quadradinho é formado por 1 centímetro, né? 1 centímetro quadrado, tá? Então, vamos observar aí, vamos calcular, que já já eu trago a resposta para vocês, tá bom? Vamos lá? E aí, conseguiram já resolver, calcular? Tá fácil, mais ou menos. Então, vamos lá calcular juntos aí para ver se a gente faz. Então, o que a gente vai fazer? A gente diz para calcular a área da malha quadriculada. Como a gente está aqui do lado, já sabemos que um quadradinho completo é 1 centímetro e uma parte dele aqui é 1 centímetro, então ficou bem fácil para a gente poder saber, né, e calcular. Como eu pedi para vocês calcular, pois essas são figuras quadradas aí, a gente vai calcular só. Então, bora lá. Eu tenho 1, 2, 3 de lado e tenho 1, 2, 3 de lado. Então, vamos calcular. A altura é 3, o lado é 3. 3 vezes 3 é o quê? Beleza, então ele tem 9 centímetros quadrados de área. Por quê? Se a gente for contar, né, dentro para conferir, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos. Contando, temos 9. Lá o 9 também, então tá tudo certo. Na letra B, nós temos aqui, vamos lá, vamos ver aqui. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, né, de altura. E de largura nós temos 1, 2 e 3. Então, nós temos aí 6 vezes 3. Vamos lá. 6 vezes 3 é quanto? Ah, tranquilo, 18, beleza. Então, nós temos 18 centímetros ao quadrado, aí na letra B. Vamos agora para a letra C. Nós temos 1, 2 de altura, não é isso? E nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 de largura. Então, quanto é 2 vezes 8? Muito bem. Então, é 16 centímetros ao quadrado, né? Centímetros quadrados, tá?
Então, agora vamos para a letra D aqui. Nós temos aqui um 2 de um lado e um 2, né, de largura aí. Então, 2 vezes 2 vai dar o quê? Vai dar 4 centímetros ao quadrado. E a letra E, para finalizar, nós vamos ter o que aqui agora? Nós temos 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3 e 4. 4 vezes 4, não é isso? 4 vezes 4 seria o quê? Beleza. 16 centímetros quadrados, tá? Que é o quadrado que fica dentro aí da nossa figura, tá bom? Deu para entender direitinho? Foi muito fácil, só saber a tabuada que a gente já faz aí tudo direitinho. Então agora, cada quadrado da malha mede 1 centímetro, né? Como eu falei para vocês. Diga qual é o valor da área da figura indicada. Aí nós podemos contar ou podemos aí, né, calcular. Como cada quadrado desse aqui, ele disse que é 1 centímetro, cada quadrado desse é 1 centímetro, então vamos contar aí, ó. Temos 1 centímetro ao quadrado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, pela contagem dá do mesmo jeito. Então, nós temos aí, né, 9 centímetros. Como a gente fala em área, a gente tem que colocar o ao quadrado, não é isso? Então, já visualizamos aí esta questão. Para fechar, né, rapidinho aí, nós temos um campo de futebol, num formato retangular, de 100 metros de largura por 70 metros de comprimento, né? Qual é a área desse campo de futebol? Então, se a gente tem a largura e o comprimento, o que eu falei para vocês? A gente pega os dois e faz o que? A multiplicação. Então, a gente vai multiplicar 70 por 100 metros. Então, vamos lá. Para multiplicar números inteiros, né, e tal, terminados por zero, a gente vai colocar todos os zeros e aqueles números que não são zero, a gente vai multiplicar e colocar aí no fim. Não, então a gente vai pegar aqui, né, escrever o número, eu tenho 1, 2 0 no 100, mais 1 0 no 70. Quanto é 7 vezes 1? Ah, beleza, então eu tenho aí 7. Então, no caso, eu tenho 7.000 metros quadrados, né, que a gente utiliza o quadrado para poder definir a área, tá bom? Então, gente, por hoje é só. Muito obrigado aí pela nossa aula de hoje e até a nossa próxima aula, tá certo? Tchau, tchau.